Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversinha de fim de tarde? Hoje, na nossa conversinha de fim de tarde, nós vamos falar sobre criatividade. O que é criatividade? É verdade que somos mais criativos na infância? Tem como a gente estar lapidando a criatividade mesmo após adultos? Como? Então, bora lá para a nossa conversinha de hoje. A palavra criatividade vem da palavra latina creare, que significa criar. Em resumo, mas em resumo bem capenguinha mesmo, eu posso dizer que criatividade é você fazer conexões entre ideias que não são relacionadas e sair uma combinação entre elas, saindo algo novo. A questão é que na maioria das culturas antigas não tinham tal conceito de criatividade, com o pessoal vendo a criatividade como uma forma de arte, como uma forma de descoberta, não como um processo de criação, sendo o surgimento dessa palavra algo recente, acreditando que surgiu com o cristianismo como sendo uma influência divina. Mas foi somente durante o Renascimento que a concepção atual de criatividade surgiu, sendo vista como uma habilidade, não como algo relacionado ao divino. Mas quando você pensa em criatividade, você pensa em algo relacionado à sorte, que surge simplesmente do nada, apenas algo do acaso. Por exemplo, Newton estava embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele e pronto, surgiu a teoria da gravitação universal. Só que não, nada disso. Para falar a verdade, o trabalho do Newton, ele teve um trabalho de 20 anos seguidos, ou seja, vemos o palco da pessoa, mas não vemos os bastidores. A maçã caiu na cabeça dele, brotou a ideia, então ele trabalhou praticamente por 2 décadas nessa ideia até lançar a ideia da gravitação universal. Ou seja, a criatividade está muito mais relacionada ao esforço do que à sorte. O próprio Arquimedes, que foi um filósofo, matemático e astrônomo grego extremamente fodástico, em que o rei ordenou a ele que ele descobrisse se a sua coroa era inteiramente de ouro, sem ter que quebrar a coroa para ver, fazendo algo quase impossível para a época, mas não para Arquimedes. Depois de muito quebrar-cabeça, não conseguiu solucionar o problema proposto pelo rei, ele estava quase desistindo até que decidiu tomar um banho para relaxar e o que, acidentalmente, ao entrar na banheira, ele descobriu o segredo para esse problema e que ficou tão feliz, mas tão feliz que saiu correndo pelado pelas ruas gritando Eureka, que significa descobrir, ficando famoso pelo princípio de Arquimedes. Mas, ora, antes de ele chegar a essa conclusão, ele tinha quebrado bastante a cabeça e já tinha um repertório intelectual absurdo para a época dele. Ou seja, a criatividade está mais relacionada a uma força motriz com um conhecimento prévio do que o estilo de vida, do que a sorte propriamente dita. Mas a verdade é que a criatividade ela pode ser estimulada, você sabia? Então manda esse vídeo para aquele seu amigo que reclama de não ser criativo, pois com esse vídeo ele pode parar com essa desculpa esfarrapada e começar hoje mesmo a se esforçar um pouco mais. E algumas pessoas acreditam que só somos criativos na infância. O que você acha disso? Então, essa ideia ela foi fortalecida em 1960 com um grande pesquisador chamado George Land, em que fez um estudo muito interessante sobre criatividade com cerca de 1.600 crianças de 5 anos, e dessas crianças, por incrível que pareça, 98% delas pontuaram como altamente criativas. Mas não parou por aí. Dr. Land ele continuou testando essas crianças com o passar dos anos. Então, quando essas crianças fizeram 10 anos, ele repetiu o teste. E qual você acha que foi o resultado? O resultado foi que das mesmas crianças, apenas 30% pontuaram como altamente criativas. Impressionante, não é mesmo? Mas ele não parou por aí. Ele testou essas mesmas crianças com 15 anos e as altamente criativas despencou para 12%. Então ele testou os 25%, então foram apenas 2%. Ou seja, realmente nós somos criativos e vamos perdendo a criatividade ao longo da vida, à medida em que vamos ficando mais racionais. Mas tá, será que realmente estamos condenados a isso? E eu te respondo, não. Não estamos condenados a isso. Mas agora então fica a pergunta, como estimular a criatividade? Afinal, todo mundo, até você, quer ser mais criativo, não é mesmo? Vamos agora então falar sobre isso, mas antes eu quero trocar uma ideia rapidinha com você.
Você tem dificuldade para se concentrar? Você sente que você não consegue produzir o suficiente? Você quer ser mais produtivo? Se você quiser ficar mais produtivo, você pode entrar para o Estuda que a Vida Muda Academy. Lá você vai ter ajuda e vai ter evolução contínua em relação à sua produtividade, com muitas técnicas, com teoria e prática, com foco na formação de hábitos. E é baratinho. Clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para você ter mais informações. Mas então, voltando aqui para a nossa conversa, agora então fica a pergunta, como estimular a criatividade? Afinal, todo mundo, até você, quer ser mais criativo, não é mesmo? Afinal, ser criativo está relacionado a ter ideias, a conseguir escrever melhor, a compor músicas, a fazer negócios, a conseguir interagir melhor com as pessoas, e quem que não vai querer isso, não é mesmo? Então agora eu vou te dar algumas ideias cientificamente comprovadas que podem aumentar a sua criatividade. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar que essas ideias não são originalmente minhas, e sim das referências que estão aqui na descrição. Todas as referências são fontes confiáveis. Beleza? Então, em primeiro lugar, com uma ideia de você crer na própria capacidade. Se você possui pessimismo quanto a você mesmo, se você duvida da própria capacidade, se você pensa que eu sempre fui assim, não vou mudar, então pode esquecer, pois você nunca vai conseguir aumentar a sua criatividade enquanto você for assim. Por quê? Você sabe? Por um motivo muito simples. Todo mundo é potencialmente criativo, é natural a pessoa ser criativa, mas a criatividade precisa ser estimulada para que ela possa ser aumentada. É igual a academia. Você tem potência para você ter músculos, para você ser musculoso, mas isso não significa que os músculos vão aparecer naturalmente sem esforço. Para falar a verdade, eles precisam de estímulo para eles poderem crescer através de exercícios. E se você não acredita que pelo esforço você pode ser mais forte, então pode esquecer que você jamais vai ser. Então a primeira dica é: tenha uma mentalidade de crescimento e comece a elogiar o seu esforço, pois ao elogiar o seu esforço em algo, você pode ficar mais motivado a ir melhor naquilo. Em segundo lugar, limita-se. A questão é que quanto menos opções você tem, mais fácil é para você se focar e melhor naquilo. Não é por acaso que jogadores de futebol jogam melhor e desenvolvem mais suas habilidades quando eles estão limitados a um campo menor. Os designers conseguem criar melhores desenhos usando uma tela pequena, mas o oposto pode acontecer caso você não siga essa ideia, pois com muitas opções você pode ficar perdido no meio delas, tendo overthink, com a cabeça cheia, indeciso. Em terceiro lugar, a terceira dica é escreva. Escreva, mas escreva muito, pois a escrita te deixa em contato com várias ideias, te ajuda a acessar memórias antigas. Não é por acaso que eu escrevo todos os dias. É uma coisa que eu reparei que muitas vezes eu termino de escrever e sempre me pipocam várias ideias na cabeça daquilo que eu estava escrevendo. Ou seja, o meu cérebro ainda continua trabalhando, continua garimpando as ideias. E às vezes eu tenho umas sacadas incríveis, às vezes eu lembro de coisas que eu estudei há muito tempo e que tinha esquecido. Pois a escrita ela estimula o cérebro de várias formas inimagináveis, criando muitas associações. Em quarto lugar, amplie o seu conhecimento, geralmente com coisas que não estão relacionadas. À primeira vista, pode parecer estranho, mas isso pode te ajudar a ter uma visão bem generalista do mundo e pode ajudar a ter melhores ideias. Eu, por exemplo, eu gosto de praticar marcenaria, eu gosto de estudar história militar, conhecer sobre mecânica, aprender a cozinhar novos pratos, aprender sobre a mentalidade ancestral, estudar religiões, coisas que não se relacionam à primeira vista, mas me dá uma visão do todo, me ajuda na tomada de decisões, com uma fonte rica de geração de repertório que impacta a minha vida em todos os aspectos inimagináveis. Em quinto lugar, durma corretamente, pois o sono tem um impacto significativo sobre o nosso cérebro. E isso impacta diretamente a nossa criatividade e a saúde mental como um todo. Em sexto lugar, e por último, não se afaste da natureza, pois a natureza ela aumenta consideravelmente a sua criatividade. E tem até estudos com mochileiros que depois de uma viagem de 4 dias, a criatividade deles aumentou absurdos 50%, o que é um número absurdo, convenhamos. Afinal, a natureza é a nossa verdadeira casa e é nela que a humanidade cresceu por milhares de anos, bem antes da gente viver em uma selva de pedra, como hoje, comendo McDonald's, trabalhando sentados o dia inteiro em escritórios, nos tornando o Homo escritórios, como eu chamo. E muitas vezes, ter contato com a natureza nos conforta no nosso íntimo, pois faz parte, pois a gente fica muito feliz por se sentir nas nossas raízes, nas nossas origens. É algo que eu não sei explicar, mas que só quem já ficou um tempinho no mato sabe como é bom.
Então fica assim, na nossa conversinha de fim de tarde na sala da minha casa, nós falamos sobre a criatividade e você aprendeu sobre formas de aumentar a sua criatividade. Beleza? Referências na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias a partir das 18 horas nós tenhamos uma conversinha como essa, tá bom? Beleza? Pense nisso, falou! Precisamos da sua ajuda. Acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.